Pai, realmente o Senhor Jesus é vitorioso e nós, através dele, somos mais que vitoriosos também, porque é Cristo que vive em nós e a vida que nós temos agora vivemos pela fé no Senhor Jesus. E só podemos cantar glória, glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. E nós queremos agradecer ao Pai estes momentos que tu concedes para que possamos abrir a tua palavra, verificarmos o que tu tens escrito para nós. Assim como o Senhor Jesus disse a João, escreve aquilo que você viu e que está acontecendo e que vai acontecer. Nós te louvamos pela revelação da tua palavra e queremos pedir a ação do teu Santo Espírito para que esta palavra seja gravada nos nossos corações, nas nossas mentes e possamos viver uma vida que te agrade. Guarda os nossos irmãos que estarão chegando, aqueles que não puderam vir, e fica conosco nesses momentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na próxima sexta-feira, a Vera Lúcia vai terminar o assunto que ela começou na semana passada, né? Sobre predestinação. É um assunto bastante interessante que os irmãos devem conhecer a fundo isto. Bom, dando continuidade, eu queria ainda chamar alguns aspectos para que vocês observem a questão da nação de Israel, o que a Bíblia diz a respeito disto. O que nós verificamos é o seguinte: como está Israel hoje como nação e como a promessa futura de Deus para Israel como nação. Então eu tentei colocar alguma coisa aqui para fazer uma distinção bastante clara aos nossos olhos aqui. Nós podíamos dizer o seguinte: nos dias de hoje, há um endurecimento já previsto nas Escrituras da nação de Israel. Então, é o que nós podíamos definir como endurecimento parcial, não é total. Por que não é total? Porque há judeus que hoje creem que Jesus é o Messias e como Senhor e Salvador eles aceitam. Só que eles são salvos, sem dúvida nenhuma. Aqueles que fizerem isto serão salvos. Mas hoje nós estamos vivendo na dispensação, na mordomia da igreja. E, consequentemente, esses judeus que aceitam Jesus hoje, eles fazem parte do corpo de Cristo, chamado igreja. São judeus redimidos, mas que no momento atual eles estão vivendo no corpo de Cristo, chamado igreja, embora sejam judeus. Então esse endurecimento é parcial, não é total, porque há conversão de judeus hoje. Nós estamos falando isso porque nós trabalhamos muitos anos e temos a missão que trabalha de evangelismo aos judeus. Então nós podemos comprovar isto. Mas o que a Bíblia fala é que esse endurecimento ele é temporário. E vai chegar um momento que a nação de Israel vai aceitar o Senhor Jesus. Quando que vai ser? A Bíblia dá detalhes que essa ocasião será quando Jesus voltar. Mas de uma maneira gloriosa, onde todo olho verá. É nessa ocasião, então, que a nação de Israel vai entender que Jesus é o Messias. Nós vamos verificar isto. Então é diferente da igreja vir, do Senhor Jesus vir para arrebatar a igreja. Quando acontecer isto,
certamente aqueles judeus que aceitaram Jesus como seu Messias vão subir conosco para encontrarmos Jesus nas nuvens. Somente quando Jesus vir de uma maneira visível, aí sim, aí que a nação de Israel vai ser tocada. Então, observem o seguinte, eu estou colocando aqui 3 textos para que vocês não tenham dúvida do que vai acontecer com a nação de Israel. Eu fico triste de visualizar, ouvir crentes, autoridades como pastores, fazendo uma afirmação que não é contrária ao que está escrito aqui. Então, eu estou citando aqui Mateus 23, 39. Note, quem está dizendo isso, quem disse isso, foi Jesus. Ele que falou, não me vereis mais, até. E essa palavrinha até, ela muda tudo. Então vai sim ocorrer essa situação. Mas até o quê? Que venhais a dizer. Então a nação de Israel vai ter que dizer. Nós já sabemos o que essa nação vai dizer. Em hebraico, Baruch, Babá, Bashem e Yehová. Quer dizer, bendito o que vem em nome de Jeová, do Senhor. A segunda passagem, ela está no Taná, no Antigo Testamento. Está em Zacarias 12, 10. Olha o que diz lá. E sobre a casa de Davi. Quem era Davi? Se eu falar que era judeu, né? Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Notem que a cidade de Jerusalém está indicada aqui. Derramarei. Quem está falando isso é Jeová. Derramarei o espírito da graça e também de súplica. Então vai ter uma súplica. Olharão para mim. Note que Jeová que está falando. Olharão para mim. A quem transpassaram? Ué, mas não foi o Messias chamado Jesus que foi traspassado? E aqui está falando que é Jeová que foi traspassado? Continuando. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Está escrito unigênito. Continuando. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. E aqui, como já comentei, são 2 palavras, unigênito e primogênito, que são antagônicos. Parece que tem que ter uma exclusão, porque se fala unigênito, acabou, não tem outro. Mas se no mesmo texto aparece a palavra primogênito, como é que fica então essa palavra primogênito? Porque a palavra primogênito indica que vem um segundo gênito, que é gerado um segundo, é gerado um terceiro, um quarto e assim por diante. Então, como é que fica? Eu tenho que conciliar essas 2 palavrinhas que aparentemente são antagônicas. Unigênito é único. Agora, é primogênito, primogênito que tem continuidade. E nós já vimos que fala de unigênito porque o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, o Filho se fez homem. É o único da triunidade que se fez homem. Mas como primogênito, ele é o primeiro de uma nova criação, para não morrer mais. Fica difícil um israelita explicar isso. Se ele não conhece Jesus como Messias, que é Deus, é Emmanuel, ele nunca vai entender o que ele está lendo. Mas continuando, outro texto do Antigo Testamento, Joel 2:32. Olha lá. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, a palavra Senhor aí é Jeová.
Todo aquele que invocar será salvo. Agora, abre um parênteses aí. Por que hoje o judeu não pode pronunciar o nome de Jeová? Por que os rabinos não permitem que eles pronunciem? Contrário ao que a palavra de Deus diz. Se você não invocar o nome de Jeová, você não vai ser salvo. Por quê? No Monte Sião e em Jerusalém estarão, é futuro, os que forem salvos, como Jeová prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. A Vera Lúcia tem batido bastante no verbo chamar. O Senhor chama, chama e chama. Você pode responder ou não. Se você responder, você vai fazer parte do plano dele. Então, agora vamos verificar o que a Bíblia diz sobre esse final. O que vai acontecer? Então, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Nós teríamos que ler tudo, mas eu vou ler apenas aqui 4 versículos, do versículo 1 ao versículo 4. Se vocês quiserem prestar atenção no que está escrito aqui, mas veja se está escrito na sua Bíblia assim, realmente. Olha o que diz lá. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Quem que é o dragão? A Bíblia explica. A antiga serpente. Oh, mas a antiga serpente está falando lá de quando foi usada uma serpente lá no Jardim do Éden? Sim, mas quem que usou? Foi Satanás. E qual outro nome dele que a Bíblia fala aqui? O diabo. Ele tem vários nomes. E para dizer mais, Satanás, é Satã. E o prendeu por 1000 anos. E aqui nós vemos essas duas palavrinhas. Fala de um tempo, de 1000 anos. Quando você ouve 1000 anos, dentro do raciocínio lógico seu, você pensa que é uma semana? Um mês? Ou você vai entender que são 1000 anos? Qual a dificuldade de você entender que é 1000 anos? Meus irmãos, esse número e esse dado que a Bíblia mostra causa uma polêmica tremenda. Há milhões e milhões de livros tentando desdizer o que está dito. Não é desmentir, porque a palavra de Deus não é mentira. Eles tentam desdizer o que a Bíblia diz. E note, está escrito. E quem que está anunciando isso para João? Deixa o dedinho marcado aqui na passagem. Abre lá Apocalipse capítulo 1. A gente esquece. Eu já vi pastor escrevendo revistinha da escola dominical falando que João, ele estava bobinho. Ele tinha sofrido um atentado, puseram vivo num tambor cheio de óleo quente, só que ele não morreu. Mas ele ficou tantã, doidinho, e foi lançado numa ilha chamada Ilha de Patmos. E lá, então, coitadinho, ele foi o único que morreu normalmente, morte natural. Então ele estava louquinho e escreveu. Oh, que isso? Está brincando com a palavra de Deus? Então vamos ver o capítulo aí de Apocalipse. Vejam o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Vê se está escrito na sua Bíblia isso aí. Revelação. Revelação é o nome Apocalipse. Revelação de quem? É de Jesus Cristo.
Sabe quem é Jesus Cristo? É Emmanuel, Deus conosco. É Jeová em carne. Será que ele revelou alguma coisa para João? Uma coisa que pode ser considerada como bobagem? Mas note, revelação de Jesus Cristo. Veja o versículo 8. Ele continua falando. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Senhor Jesus, ele se coloca, ele se autodenomina como sendo a primeira letra do alfabeto grego e a última. Em outras palavras, um modo de dizer que ele é o A e a última letra do abecedário nosso. E na Bíblia ele usa essa expressão, o Alfa e o Ômega. Olha o que ele diz. Eu sou o Alfa e o Ômega. Diz quem? O Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. Quem que há de vir? É o Senhor Jesus? E sabe como ele está identificado aqui? O Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso, que é o Alfa e o Ômega, é o primeiro e o último. Ele fala lá em Apocalipse, ele fala, eu sou o primeiro. Vamos abrir o Apocalipse só para vocês verificarem. O último capítulo, ele termina o capítulo dizendo o seguinte. Aonde que está aqui? Hein? O 13. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está reafirmando. Mas continuando. É um capítulo 22, versículo 13. Eu sou o primeiro e o último. E se vocês forem verificar lá em Isaías, fala que Jeová é o primeiro e o último. Então Jesus está falando que ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. É uma, vamos dizer assim, uma expressão que é designada a Jeová. Veja o versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar. Então, o Apocalipse não é conto de carochinha, não. É a revelação do Senhor Jesus, que é o Todo-Poderoso. É o Alfa e o Ômega. É o primeiro e o último. Então, observem aqui no texto agora. Lançou no abismo. Mas antes de lançar no abismo, tem a expressão aí. E o prendeu por 1000 anos. Esse tempo que Satanás vai ficar preso. E mais, lançou no abismo. Esse abismo aqui é abusos, né? É uma palavra que depois nós vamos verificar melhor. Fechou-o e pôs selo sobre ele. Para quê? Observem. Para que não mais enganasse as nações. Até se completarem o tempo determinado, 1000 anos. Vocês acham que Jesus estava brincando? Agora, veja a continuidade da informação. Depois deste tempo, quer dizer, depois disto, é necessário que ele, Satanás, seja solto, mas por pouquíssimo tempo. É vapt-vupt. Então vamos ver mais. Essa expressão 1000 anos, no grego esse 1000 é chilioi. E anos é ethos. Você vai encontrar no grego essas duas palavras que Jesus citou. Mas notem agora, vocês estão acostumados a ouvir o termo milênio.
o reino milenial. Esse termo chamado milênio, ele decorre de um termo bíblico. Você pode falar assim, mas esse termo milênio não existe na Bíblia. Realmente não existe. Mas, observem, estas duas palavrinhas, 1000 anos, há vamos dizer assim, um estudo que chama isso de quiliasmo, quer dizer, que vem do latim. Vem do grego, vem de algo que corresponde no grego a esse quiliasmos. Agora, observe o seguinte, esse termo identifica, eu estou chamando a atenção, segundo a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, como tempo estabelecido, ele estabeleceu, da prisão de Satanás. Eu estou adiantando agora. Passado esse tempo chamado 1000 anos, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz sobre a soltura. Ele vai ser solto desta prisão com o objetivo para seduzir as nações. É uma coisa interessante aqui. Não está falando da nação de Israel. Vocês vão ver por quê. Mas as nações, aqueles que não são judeus, os gentios, eles sim. Mas você está particularizando. Não, a palavra de Deus que particulariza. Eu estou só adiantando um pouco para vocês aqui. Todavia, esse Satanás será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, assim que está escrito no grego. Lago de fogo e enxofre. A gente não conhece lago de fogo, mas você pode imaginar uma fogueira enorme, que é aqui chamado de lago, que tem uma extensão muito grande. E tem aí o que chama esse elemento químico chamado enxofre. E diz que para tormento pelos séculos dos séculos dos séculos. Não vai ser exterminado. Não. Quem falou isso é Jesus. Então, continuando. Logo nesse texto que Jesus fala de Satanás, em seguida ele fala do reino dele. Então, o que eu vou analisar aqui é a duração deste reino messiânico de Cristo. Eu estou enfatizando aqui, na terra. Então, ele vai reinar aqui na terra, é aqui na terra. E vai ter um tempo para ele reinar? Vai, mas não é reino eterno? É. Então, quer dizer que depois de acontecer esse reino aqui na terra, vai acontecer alguma outra coisa? Você já sabe o que vai acontecer. Essa terra vai ser queimada. Só estou lançando uma informação para vocês. Então, vamos ver sobre o reino. Mesmo Apocalipse, no capítulo 20, eu vou pegar o versículo 6. E lá está escrito o seguinte: bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se tem a primeira, vai ter uma segunda ressurreição. E mais, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então, tem uma primeira morte e agora está servindo a segunda morte. Vocês estão vendo que a Bíblia dá detalhes. Eu que tenho que ligar, comparar escritura com escritura para identificar. Por que está falando primeira ressurreição? Por que está falando segunda morte? Se eu não tiver essas ligações, eu vou ficar com ponto de interrogação, mais de ponto de interrogação na minha mente. Mas a palavra de Deus
é comparada versículo com versículo, texto com texto, contexto com contexto. E notem mais, pelo contrário, serão estes bem-aventurados, serão sacerdotes de Deus. E, olha, em especial, de Cristo. E reinarão, o verbo reinar está no futuro. E reinarão com ele, quer dizer, com Cristo, os 1000 anos. Será que Jesus fez uma colocação que não é real? Ou eu tenho que aceitar o que está escrito? E você faz muito bem aceitar, porque nós estamos comparando escritura com escritura. E a palavra dele é verdade. Continuando. Olha bem, o Senhor Jesus descreve agora o governo, notem, o governo do seu reino milenar de 1000 anos aqui na Terra, coincidindo com o tempo de 1000 anos que Satanás vai ficar preso. E com a besta e o falso profeta. A besta aqui está falando do anticristo. E o falso profeta seria a terceira pessoa da trindade satânica. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Assim como é o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito. Não quer fazer igual? Serei semelhante? Mas acontece que eles vão ser lançados, a besta e o falso profeta vão ser lançados vivos. A Bíblia fala assim. Eles vão ser lançados vivos. Dentro, agora vem a expressão, lago de fogo que arde com enxofre. Então, os primeiros que vão inaugurar esse chamado lugar de fogo, ou inferno, como nós sabemos, são esses dois, o anticristo e o falso profeta. Ah, mas Satanás... Não, Satanás vai ficar em outro lugar. Vai ficar preso lá numa bússola, né? E vai ser solto de lá, para depois ele ser lá, lançado aonde estão o falso profeta e o anticristo. Depois de 1000 anos, eles não foram exterminados. Então agora, observem, eu citei aqui o governo de Cristo, ou seja, o seu reino na terra será realidade, mas qual a realidade? Sem Satanás, o anticristo e o falso profeta, e nem seus demônios. Puxa vida, um reino que vai ser glorioso. Um reino que Deus preparou antes da fundação do mundo, onde a terra não tinha sido amaldiçoada. Os homens vão entender, vão participar de um reino que eu estou colocando aqui imaginável. Hein? Inimaginável, né? Agora, vocês já viram essa expressão, então, um milênio literal, quer dizer, você está falando a palavra literalmente, vamos dizer assim, milênio? Como ensinam as escrituras? Ah, mas tem a figura do leão? Tem a figura do cordeiro? Tem sentido isso? Tem. Como cordeiro, nós já vimos. Ele veio para morrer. Mas como leão, ele veio para reinar. Então essas duas figuras estão ligadas? Então a palavra milênio é literal? Então quando você fala de reino messiânico milenar,
Você está falando alguma coisa fora do que a Bíblia diz? Não. Eu escrevi aqui o seguinte, ó. Deus não diz uma coisa querendo dizer outra. Se você não crê no milênio, tudo bem, o problema é seu. Você não está colocando em xeque a minha palavra, mas o que Deus diz, ou mais especificamente, o que Jesus deixou escrito para João. Mandou João escrever. Agora, vamos ver alguns textos que falam desse reino chamado milenar, literal, o reino de Cristo. E quando fala Cristo, é ungido. E a Bíblia fala que ele é Deus conosco, Emmanuel. Fala que ele é o Gibor, é Deus forte, Pai da eternidade. Ele que criou a eternidade. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E esse verbo, chamado verbo, o verbo de Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. Então, observem. Primeiro texto que eu estou dizendo não é do Novo Testamento. Quando você mostra isso para um judeu sincero, ele fica bastante impressionado. Alguns poderão dizer, você está lendo o Novo Testamento dos cristãos. Não, eu estou lendo o Taná. O que diz Zacarias 14:9? O Senhor, a palavra Senhor é Yod, Rei, Vav, Rei. Em outras palavras, eu sou o que sou. O Senhor, ele será o quê? Rei. Então o rei que vai vir é Jeová? Israel vai entender isto? Vai. Os espíritas, se tiver espírito na ocasião, eles vão entender isso? Vão. Que Jesus é Jeová em carne. Eu já comentei. Quando Gabriel falou para Maria que o nome dele, do menino que ia nascer, o filho ia ser dado na cruz, mas o menino ia nascer. Como menino, ele se fez homem. Como filho, ele nunca nasceu. Ele é Deus. E ele chamaria Jesus. E a palavra no hebraico, Yeshua, que é Jesus, ela é composta da palavra abreviada Jeová com o nome, o verbo salvação. Jeová é Salvador. Então, quando você fala Jesus, você está falando Jeová é salvação. E aqui, então, Jeová será rei sobre toda a terra, não é no coração dos homens. Por favor, meus irmãos, aqueles que creem que Jesus está reinando no coração, presta atenção na literalidade da palavra de Deus. Jeová será rei sobre toda a terra. Naquele dia, que vai chegar, um só será o Senhor Jeová. E um só será o seu nome. Que pancada, né? Mas tem mais. Eu estou colocando Daniel 7,14. Falando desse reino. Quantos anos foi escrito isto? Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio até segunda-feira. Até 1000 anos. Não, é eterno. Que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Então agora eu vou mostrar alguns detalhes das profecias, de tudo aquilo que o Senhor revelou.
através dos seus servos. O reino do Senhor aqui, Jeová, em Jerusalém. Então vai ter uma cidade chamada Jerusalém. Sim, nós já vimos que o Messias vai construir o templo. Mas vejam mais. Olha o que diz Isaías 24. 700 anos de Jesus vir, foi escrito. A lua se envergonhará e o sol se confundirá. Quando? Quando? Nessa ocasião, o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, reina aonde? No coração dos homens? No Monte Sião. Em que cidade? Nova York? Tóquio? Brasília? Jerusalém, onde ele colocou o nome dele. Perante os seus anciãos haverá glória. Vamos ver mais um texto. Jeremias 3,17. Naquele tempo, nessa ocasião, chamarão a Jerusalém o trono de Jeová. Nela se reunirão todas as nações em nome de Jeová. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Eu coloquei mais um texto. Isaías 2:3. Irão, nessa ocasião, muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte de Jeová, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, o Senhor está enfatizando que Jerusalém vai ser realmente o local em que ele vai trabalhar com as nações. Mas veja outra coisa. Nós falamos de Israel. Existe uma promessa à nação de Israel. Sim, é chamada Nova Aliança. Então vamos ver os termos desta nova aliança que Deus está se referindo à nação de Israel. Olha lá, o texto Jeremias 31, vocês conhecem já de cor, porque nós como igreja estamos usufruindo desta promessa, dessa aliança que foi feita para Israel, nação de Israel. E nós como corpo de Cristo estamos usufruindo desta promessa. Mas para a nação de Israel não. Ela vai chegar um momento. Olha o que diz. Eis aí vem dias, é no futuro. Diz quem? Jeová. Eu firmarei. Quer dizer, ele vai cortar. Ele já cortou no sangue dele. Mas agora como nação, porque a nação vai ter que aceitar. Firmarei, aqui é cortar. Nova aliança para ter bem identificação com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ué, mas Judá não é Israel? Não, aqui está falando da separação das tribos que foram para o norte, da chamada tribo da casa de Israel, e das duas tribos que ficaram lá em Jerusalém, no sul, chamado tribos de Judá. Então, por isso está dizendo Israel e Judá ao mesmo tempo. Então, mostrando toda a nação de Israel. Olha lá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Quando? No dia em que os tomei pela mão. Para quê? Para os tirar da terra do Egito. Bom, vocês já entenderam. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado de Jeová. A palavra aí é Jeová. Continuando. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel
Porque, mas quando? Depois daqueles dias. Que dias? Lembra da tribulação? Período da tribulação? Diz o Senhor. Continuando. Na mente, agora observem, é totalmente diferente da aliança que ele fez lá no Monte Sinai. Se me obedeceres, então farei isto. Era condicional. Se você não obedecer, vem castigo. Agora não. Agora muda. Agora o Senhor fala, eu vou fazer. Eu, Jeová, vou fazer. O que eu vou fazer? Está escrito aí. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Notem que é personificado. É Jeová escrever. É Jeová que vai imprimir. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece a Jeová, porque todos me conheceram. Ué, eles não aceitaram Jesus? Mas Jesus é Jeová em carne. Eles vão me conhecer como Jeová. Olha lá, desde o menor até o maior deles, quer dizer, a nação toda de Israel vai conhecê-lo. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Imagine que privilégio da nação de Israel. Mas hoje, eles não aceitam Jesus como Salvador, como Messias. Falar que é Jeová, nem nisso aí. Eles podem até apedrejar você como quiseram apedrejar Jesus. Se não creres que eu sou é Jeová, morrereis nos vossos pecados. Então agora, vou colocar aqui alguns itens, não tenho tempo para detalhar cada um, mas você já conhece bem. Características do reino milenar messiânico. Vejam lá. Eu pus vários aí e as citações. Primeiro, manifestação da presença do Senhor, Messias em carne. Israel será a cabeça das nações. Nós vamos verificar isso. Procriação dos súditos. Ué, vai ter criação, vai ter filho? Vai. Unificação da adoração. Agora é ele que vai ser adorado. Remoção das enfermidades e defeitos físicos. Plenitude do Espírito. Essa nova aliança. Mudanças geológicas. Ah, vai mudar? A Terra vai mudar? Vai. Remoção da ferocidade dos animais. Isso não aconteceu. Eu tenho a figurinha aqui do leão e do cordeiro. Põe um cordeirinho perto do leão. Por mais bonzinho que seja o leão, ele vai comer o cordeiro. Restauração da longevidade da raça humana. Ué, hoje, passando de 80 anos, é câncer enfado. Agora você conseguir viver 1000 anos. E a Bíblia diz que se você morrer com 100 anos, você é jovem. Hoje, se você morrer com 30 anos, você é jovem. Mas nessa época, que o homem vai chegar a mais de 100, vai chegar a 1000, morrer com 100, ele está morrendo jovenzinho. Mas o judeu vai morrer? Não. As nações, nós vamos verificar isso. Prosperidade econômica e trabalho. A Bíblia diz que você vai lançando a semente e outro já vem colhendo. Como? Não sei. Mas está escrito isso. Prosperidade econômica e trabalho. Orações respondidas. Quantas vezes o Senhor responde a gente? Você pensa um negócio aqui, ora aqui em silêncio, uma hora. Poxa, nem acabei de falar amém, o Senhor já respondeu.
Quantos irmãos podem dizer isso? Instrução. Vai conhecer o Senhor, o que mais você quer? Santidade. Sede santos porque eu sou santo. Nessa ocasião não. Remoção das maldições. Plantação e colheita imediata. Justiça. Hoje, justiça. Não precisa nem falar, né? Paz e gozo. Consolo e proteção. Olha, tudo isso tem as passagens que vocês poderiam confirmar. Agora, vamos ver mais. Eu falei que Israel vai, como nação, vai ter uma proeminência no reino. Então vamos ver o texto. Olha, estou citando Zacarias 8:22. Virão muitos povos, é tudo futuro, e poderosas nações buscar aonde? Em Jerusalém. Mas buscar a quem? A Jeová dos exércitos. E suplicar o favor de Jeová. Assim diz o Jeová dos exércitos. Naquele dia, nessa ocasião, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vai ser proeminente ou não? Vamos ver mais um texto. Isaías 29. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. Hoje o surdo, não precisa estar surdo não, só com a idade minha, da Vera Luz, você tem que falar 3 vezes mais alto, porque senão não escuta. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo. Em quem? No Senhor, Jeová. Mas não é Jesus que está reinando? É Jeová. Israel vai reconhecer Jesus como Jeová. E os pobres entre os homens se alegrarão. Quem que é o santo de Israel? Jeová é Jesus. Não dá para escapar. Israel guiará todas as nações em adoração ao verdadeiro Deus. Vamos ver em detalhes isto. Olha Isaías 2. Nos últimos dias, quer dizer, nessa ocasião, acontecerá que o monte da casa de Jeová será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão alguns povos, todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte de Jeová, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Jeová de Jerusalém. Ele julgará os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Esse versículo está na ONU. Vai fazer isso hoje? Não dá. Uma nação não levantará espada contra outra nação. O Brasil está querendo lutar com os Estados Unidos. Tanto espalhar a Rússia com todo mundo. Uma nação não levantará a espada contra outra nação. E vocês sabem quando Jesus veio, você não vai encontrar guerra nessa ocasião. Nem aprenderão mais a guerra. Vamos ver mais uma. Davi ressuscitado para reinar sobre... Mas Davi morreu? Morreu. E ele vai ressuscitar? Vai. Vamos ver o que está escrito aqui. Ezequiel 37.
o meu servo Davi reinará. Ué, é futuro sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, ele e seus filhos, eles e os filhos dos seus filhos, até segunda-feira, para sempre. E Davi, o meu servo, será, é futuro, seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. A fidelidade da palavra de Deus. Vocês lembram desse salmo? Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. Se Davi não reinar, o Senhor mentiu. Nós temos um irmão, já estava lá com o senhor, Dave Hunt, tem centenas e centenas de livros. Ele esteve aqui em casa, foi um prazer para nós. E ele, num livro chamado O Dia do Juízo, vale a pena se você tiver a oportunidade de ler. Olha o que ele fala. Eu achei interessante, ele foi curto e grosso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela é verdadeira. Se não é, então vamos parar de reverenciá-la e de adorá-la ao Deus que afirma tê-la escrito e ao Cristo do qual ela nos fala. E admitamos honestamente que o cristianismo é uma ilusão perigosa. Ou você crê na palavra de Deus ou você não crê. E foi isso que o nosso irmão Dave Hunt falou. Então vamos verificar outras coisas. A promessa da aliança da terra selada com sangue. Eu estou colocando o texto de Gênesis 15. Eu não coloquei todos, vocês estão vendo aí reticências, mas o ponto para que vocês possam entender. Se nós fôssemos ler, eu gastaria muito tempo, então eu vou ler aqui esse resumo. Mas você tem aí todas as passagens. Olha o que diz Gênesis 15, 5. Olha quando Deus chamou Abraão, ele estava desanimado. Com toda a promessa que Deus fez para ele, ele estava... O Senhor chamou Abraão, sai da tenda que você está, vem aqui, devia ser de noite. Olha para o céu. No deserto, quantas estrelas? O Senhor perguntou para ele, você pode contar? Não. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será sim a tua posteridade. No hebraico a palavra é zerá, é semente. Ele creu em Jeová e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi declarado a ele como justo. E a Bíblia fala que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Mas aquele foi declarado, porque ele creu. Disse-lhe mais, eu sou Jeová que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Jeová Deus, como saberei que hei de possuí-la? Você o que, Abrão? A terra que ele prometeu? Respondeu-lhe o Senhor. E aí o Senhor vai fazer selar um pacto.
manda Abraão matar alguns animais, mata os animais, separa metade para um lado, metade para o outro. E agora, o trato, a assinatura desse trato, o selo, era o seguinte: os dois compactuantes, no caso o Deus vivo e Abraão, deveriam então passar por entre aquelas metades. Isso significaria o seguinte: se depois de passar os dois, passados essas metades, se alguém falhasse, seria morto. E a Bíblia diz, olha o que aconteceu. Respondeu o Senhor, ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras. Olha o que aconteceu. Ao pôr do sol, caiu profundo sono. Essa palavrinha profundo, a gente pode ter ideia de como Abraão estava. Profundo sono sobre Abraão. E, continuando aqui a descrição, e sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas. Mudou, o universo manifestou-lhe. E eis um fogareiro fumegante nas trevas. E uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E o que aconteceu com Abraão? Ele estava dormindo quando aconteceu isto. Ele não passou. Se não passou, quem que está com a palavra empenhada? O próprio Deus, Jeová. Olha lá, naquele mesmo dia, fez Jeová aliança. Quem fez essa aliança foi Jeová. Fez com Abraão e disse, para nós ouvirmos agora e entendermos, a tua semente dei, não é darei, dei, já tinha dado esta terra, mas vai da onde a onde? Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Notem que desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Puxa vida! O rio do Egito? Mas o rio do Egito é o Nilo. Mas o Nilo tem 6 quilômetros e o Eufrates? O Eufrates é pequenininho, deve ter 2 mil e poucos quilômetros. 1/3. E veja que está escrito aqui o seguinte, desde o rio do Egito até ao grande rio. Bom, mas grande é o Nilo. Mas quem está falando Nilo aí? Eu que estou colocando? A Bíblia não fala isso. Deus não fala que é no Nilo. Mas só pode ser o Nilo. Só pode ser na sua cabecinha. Porque não tem sentido. Se o rio do Egito é o rio Nilo, por que o senhor então tem esse adjetivo grande para o rio Eufrates, que é 1/3 de tamanho? Primeira pergunta. Está falando de alguém que é tantã? Vamos lá. A possessão da terra. Todos os do teu povo Israel serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Está em Isaías 60, 21. Olha mais esse texto. Disse-lhes, pois, assim diz Jeová Deus, eis que eu, Jeová, tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel.
E um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Eu estou enfatizando essas palavras do Senhor, escrevi em amarelo, grifado. Olha, depois, nunca mais, nunca mais. Já que Deus falou uma coisa que não tinha sentido? Já que Israel não tem mais nada a ver com o que Deus falou? Olha mais. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Lembra o que ele falou? Ele e os filhos dele, a nação de Israel. Nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei. Note que é Jeová que está falando que vai fazer. De todas as suas apostasias, quer dizer, afastamento das doutrinas de Deus, em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu só queria mostrar outra coisa aqui para vocês. Mais alguns textos. Olha lá Jeremias 50. Naqueles dias, naquele tempo, diz Jeová, voltarão os filhos de Israel, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando. Virão e buscarão a Jeová, seu Deus. A Bíblia fala que o Deus de Israel, várias vezes, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Ela não fala o Deus dos americanos, o Deus dos brasileiros, mas o Deus de Israel fala. E está cheio dessa passagem. Mas vejam mais, Isaías 60. Todos os do teu povo serão justos. Todos. Não vai faltar um. Todos. Ah, mas todos. Para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados. Obra das minhas mãos. Para que eu seja glorificado, não Israel. Mais um texto. Isaías 29. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. Quando fala livro, falando da Bíblia, né? E os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo, sobre regozijo no Senhor. E os pobres entre os homens se alegrarão. Em quem? Quem que é o santo de Israel? Nós já vimos. Jesus. Mas Jesus é Jeová, em carne. Eu vou só comentar mais dois slides e deixar para a semana que vem. Quando Deus falou lá, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, vocês estão vendo, desde aqui, lá, o rio do Nilo é aqui, ó. Mas não foi isso que Deus falou. Desde o rio do Egito, esse riozinho aqui, ó, é chamado Wadi El Arish. Esse riozinho, aquele riozinho temporão, ele tem hora que está cheio, tem hora que está seco. Mas vem desde o mar Mediterrâneo e vai até o rio Eufrates. É assim que Israel hoje. Israel hoje não chega. Olha Israel aqui. Não, aqui é o Mar Morto. Não chega. É uma faixinha assim mesmo, estão querendo tomar de Israel. Mas o que o senhor falou, eu dei essa terra para Israel. E vai desde aqui até lá. Ah, mas você está falando... Está escrito em Gênesis 15, 18. Mas não somente isto. Eu vou colocar alguma... Olha o riozinho chamado Rio do Egito. Olha o rio Eufrates. Fala para Israel. Fala para os povos que a terra de Israel vai ter o rio Eufrates. Você vai ver que
Tem um povo lá chamado na faixa de Gaza, que todo o dinheiro que eles receberam do mundo, principalmente o pessoal árabe, eles construíram mais de 500 túneis de concreto armado. Sabe para quê? Simplesmente usar como artifício de chegar em Israel, matar, acabar com Israel. Ontem mesmo, ontem, né? Ontem, um terrorista, dois, né? Entrou num ônibus com uma arma, mataram 5? 6. Ele também, os dois já foram conhecer o capeta. Olha lá, só para a gente adiantar um pouquinho. A terra dada por Deus a Israel. Eu estou colocando aqui várias passagens. Na semana que vem nós vamos ler algumas. Olha, Israel, pus esse quadradinho aí nesse pedacinho de terra, cuidadinho. Olha lá. Hoje Israel é essa faixinha aí. E tem os de Gaza. Essa faixinha aqui. Cadê? Ali, ó. Aqui. Antes de ontem, Israel destruiu um edifício, acho que com 14 andares. Já chegou. Onde os terroristas estavam com todo o esquema lá deles lá. Agora, e hoje vocês vão verificar a Jordânia tomando conta aí. Não dá nem para mostrar, né? Nós percorremos aí de ônibus, é terrível. Terrível não é? É gostoso por um lado, mas é só terra, terra não, areia, 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 areia e pedra. Você não vê uma árvore. Você anda e não vê. E vocês sabiam que Israel é o único país no mundo que consegue transformar a água salgada em água para você beber? Lá em Israel, qualquer torneira de jardim, você vai lá para tomar aquela água que é filtrada. Tá que nem nós aqui, né? Olha, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia como que as pessoas divagam. Olha aqui até onde vem isso daqui, ó. Ó, ele pega aqui a África. África, Sinai. Para cá, do lado de cá. Tá? Essa terra aí chamada de Sinai não tem nada a ver com Israel. Mas há um grupo, vocês estão vendo em hebraico aqui, há um grupo lá em Israel que luta por isso daí. E eles falam, chega até o rio Eufrates aqui. Mas não é isso que Deus falou. A península do Sinai, incorporando a terra dada a Israel através de Abraão, Isaac e Jacó, onde está escrito isso na Bíblia? Não, são rabinos que estão forçando essa situação. Olha um outro grupo aí. Olha a grande Israel, um movimento muito grande. Desde o rio Nilo, não é aquele rio do Egito, aquele pequenininho. Olha lá. As terras do Egito, margeando o rio Nilo, incorporando a terra dada a Israel através de Abraão, Isaac e Jacó, eu pus um ponto de interrogação. Não tem nada a ver. E é um movimento muito grande. O chamado Grande Israel, olha como é que eles fazem. Outra vem aqui, avança por esse lado aqui da África, aqui. Essa parte azul aqui, ó. Olha, esse foi um movimento do ano 2001. Olha lá. O rabino historiador Avraham Simulevich, de Hebron, Jerusalém, organizou um movimento para a pátria, né? Para apoiar a ideia da implantação do Estado de Israel, desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates. Onde está escrito isso na Bíblia, que é desde o rio Nilo? Então vem um ponto de interrogação. Será que eles estão falando a verdade isso?
Observe agora. Vocês estão vendo... Vocês estão vendo por satélite o Rio Nilo aqui e o Mar Vermelho a seguir, o Monte Sinai e Israel. Olha o tamanho do Rio Nilo. Ele começa aqui no Lago Vitória, aqui embaixo. E percorre vários países aí. Agora, observe o seguinte. Um mapa, vocês estão vendo a Península do Sinai, o Monte Sinai estaria aqui, nós estivemos aí. E vocês estão vendo ali o Rio do Egito, ou chamado Ribeiro. O Nilo está aqui. Agora veja que coisa interessante. Olha o que a Bíblia diz: e a tua semente dê esta terra. E Deus dá o limite, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olha, é um pedacico aqui até aqui. Vejo mais. O rio Eufrates, 2.680 quilômetros. O rio do Egito, pequenininho, não tem dimensão. E o rio Nilo? Está lá, com 6.630. O rio Amazonas tem mais ou menos 50 metros, é uma discussão, mas o rio Amazonas é um pouquinho maior, um pouquinho. Daqui até o portão lá. Agora observe, olha o rio do Egito lá em cima. Olha a extensão do rio Nilo. Em cima vocês estão vendo, parece um triângulo, é chamado Delta do Nilo. Eu estou falando para vocês que vários irmãos, tem um irmão Riley, eu estive com ele várias vezes, o irmão Brito Precioso, a minha outra Bíblia é do Riley. Alguns irmãos aqui têm a Bíblia do Riley. E ele tem na anotação dele uma bobagem. É que eu não tive oportunidade de conversar com ele sobre isso. E lá ele faz o comentário, eu estou transcrevendo para vocês. É um irmão muito precioso, eu uso a Bíblia dele, mas você tem que analisar e tomar cuidado. O rio do Egito, olha lá. Olha aquele comentário que ele faz. O rio do Egito é o rio Nilo. Ô, irmão, vai. Onde você leu isso? Você não pode fazer essa afirmação. E veja o que ele fala. Alguns entendem que o tal rio se refere ao Wadi el-Arish, a leste do Nilo, que também é chamado o rio do Egito. E daí? Olha a dificuldade. No entanto, olha o que você vai falar. A palavra empregada aqui para rio significa um rio grande. Ô, irmão, você está falando uma bobagem. Enquanto que para o Wadi significa um córrego. Eu sei que é um córrego. Ou seja, a palavra usada com o sentido de um córrego sazonal, quer dizer, tem época do ano que ele aparece, depois seca, depois ele aparece de novo, chamado sazonal. Olha outro comentário. Agora, o que a mesma Bíblia, do irmão Riley, fala, Josué 13:3, desde o Sior. E o que vem a ser Sior? Pode se referir ao braço mais oriental do delta do Nilo, ou ao ribeiro do Egito. Isso você vai encontrar nas páginas 22 e 220 dos comentários dessa Bíblia. E qual o problema desse irmão falar isto? Está falando bobagem. Então vamos lá. A pergunta que eu faço, o rio do Egito é o rio Nilo? Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A palavra rio aí, no hebraico, é Nahar, tanto para o rio do Egito como para o rio Eufrates. O que diferencia na identificação desses dois rios é a palavra
Gadol, quer dizer, grande. Essa palavra aqui em cima. Comparando o rio do Egito e o rio Eufrates, lógico, o rio Eufrates é o grande rio. Você não pode fazer essa comparação para o rio do Nilo, porque o rio do Nilo é muito maior. Então, eu vou chamar a atenção através de duas considerações. A primeira, no texto original hebraico, a palavra rio, Nahá, é a mesma usada para os dois rios, limítrofes da demarcação da terra de Israel, e ainda a citação do rio Eufrates vem acompanhada do adjetivo Gadol, que é gigante, que diferencia este rio do Egito, conhecido como Wadi El-Arish, ou também Wadi Al-Arish, pois se trata de leito de rio que permanece seco a maior parte do ano, exceto durante a estação de chuva. Um comentário da Bíblia Arqueológica, ela mesma fala isso. Uma segunda consideração, essa é mais pesada. O maior rio do Egito, sem dúvida alguma, é o rio Nilo. E caso fosse esta indicação bíblica, o adjetivo Gadol, grande, seria dispensado. Por quê? Porque o rio Nilo é mais que o dobro, é 6.650 quilômetros de extensão para 2.780, que seria o rio do Eufrates. Estão percebendo a incoerência? Não tem sentido fazer uma afirmação dessa. Seria melhor que ele não começasse a comentar. Não tive oportunidade de falar com o irmão, como eu falei para vocês, um irmão muito precioso, eu admiro muito, tem a Bíblia dele, mas esse comentário está furado. Papo furado. Para nós terminarmos. A Bíblia faz distinção entre o rio do Egito e o rio Nilo. A Bíblia vai falar. A Bíblia faz menção simultânea em Amós, estou citando o texto, Amós 8:7-8 e 9:5, sobre o rio Nilo, chamado Ior, e do rio do Egito, o Ad. E também esclarece o seguinte, o que a Bíblia esclarece? Olha lá o que diz. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerei a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente, olha o que a Bíblia diz, levantar-se-á todo como o Nilo, é o mesmo nome, o rio Nilo. Será agitado e abaixará como o rio do Egito. Comparação com esse leito do rio que pode abaixar. Outro texto. Porque o Senhor, Jeová dos Exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Tanto é que o rio Nilo, as enchentes do rio Nilo, que, vamos dizer, deram condições de o pessoal que vivesse ao lado do rio Nilo prosperavam. Então, olha lá, a Bíblia, além de mencionar o limite da terra de Israel, em Josué 15, 45 a 47, faz uma comparação de comportamentos, ou seja, usa o verbo abaixar nos dois textos consecutivos. Porém, sabe-se que o rio Nilo, além de possuir 6.650 quilômetros de extensão, sua vazão média é de, olha lá, 2.830 metros cúbicos por segundo. Enquanto que o rio do Egito mantém o seu leito seco a maior parte do tempo. Deu para entender? E uma coisa interessante, os judeus entenderam isto. Então você tem o rio Eufrates lá, o rio do Egito aqui à esquerda, o mar Mediterrâneo ali. Olha lá. No futuro, reino milenar. Aqui eu coloquei que
A Bíblia fala que vai ter uma estrada que vai ligar o Egito até a Síria. Se você entrar na internet e perguntar, existe uma estrada, rodagem, ligando o Egito à Síria? Não existe. Mas no reino vai ter. A Bíblia fala esse detalhe. Será? Mas olha, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Você sabe a bandeira de Israel? Que tem essas duas faixas, azul. Sabe por quê? Por causa disso, ó. A lateral à direita é o rio Eufrates. E à esquerda é o rio Wadi el-Arish. Por isso que deu essas duas linhas que eles deitaram. Essa foi a inspiração da bandeira de Israel. Vou deixar isso aqui para a semana que vem. No sábado, na sexta-feira, a Vera Lúcia vai continuar o estudo sobre predestinação. E vocês não deixem de ouvir, vale a pena. Na semana que vem eu vou começar a colocar essas divisões que a Bíblia fala como vai ser no futuro as terras durante o reino. A terra de Israel. E a passagem bíblica que mostra todo esse detalhe. Você crê no reino? Você crê no reino messiânico? A Bíblia fala que sim. Que o Senhor Jesus abençoe.